a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes, ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Um feliz Dia dos Pais, para as mães também que são pais, para os tios que são pais, os avós, os amigos, né? Para todo mundo aí que, de certa forma, cria ou educa alguém, né? Bom, gente, evolução do pensamento espírita. Nós poderíamos falar, e falar bastante até, sobre toda a história do Espiritismo, a que antecedeu o Espiritismo, né? Até porque o Espiritismo ele foi codificado, foi, vamos dizer, organizado, os conceitos, as ideias espiritualistas foram organizadas por Allan Kardec em 1857, mas na verdade as questões que envolvem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, as questões de mediunidade já antecedem esse período, já vem de longa data. E além do mais, além de Kardec ter colocado essa questão do intercâmbio entre os mundos, a questão reencarnatória, das leis divinas, também somou, para fechar em uma tríade, em 3 pontos, a questão moral dos ensinamentos de Jesus. E muitos ensinamentos de Jesus, de certa forma, espíritos que encarnaram aqui na Terra já trouxeram, seja na China através de um sábio chamado Forri, seja através na mesma China através de Confúcio, em épocas diferentes, seja através de Buda, seja através de Sócrates, Platão. Na antiguidade, por exemplo, Pitágoras exaltava muito a questão da reencarnação das almas. Orígenes, que é um dos pais da igreja, asseverava sobre a questão da pré-existência da alma. Muitos espíritas às vezes colocam que Orígenes era reencarnacionista, quando na verdade ele falava apenas da pré-existência, mas que no concílio de Constantinopla, em torno do ano de 500 e pouco, depois de Cristo, foi abolido isso, né, da igreja, depois, posteriormente, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, alguns seguidores, discípulos, e que estudavam junto a Orígenes, desenvolveram ideias a respeito da pré-existência, como Orígenes colocava, mas também se tornaram adeptos da doutrina da reencarnação. Enfim, desde que o mundo é mundo, desde a nossa existência, nos primórdios da nossa existência, existe esse intercâmbio. E o que aconteceu em 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, aonde, a título de curiosidade, só constavam 500 perguntas e dissertações, né? Depois foi no ano de 1860, onde Kardec, no lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos, já revisada e ampliada, que contém
as 1019 questões e também dissertações. Tá? Então, esse momento é um momento para a humanidade onde alguém, né, que foi Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, pois o nome verdadeiro de Allan Kardec, para quem não sabe, desculpe o meu francês, que é falho, mas é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que era um educador e que ficou encantado pelo fenômeno das mesas girantes, né, que eram as mesas onde pessoas se reuniam em torno das mesas e faziam perguntas para essa mesa, e a mesa respondia, seja através de pancadas, de giros, enfim. Era um fenômeno que instigou ele a entender como é que a matéria poderia ter inteligência. E assim, ele, em 3 anos aí praticamente de estudo, ele chegou à conclusão que não era um fenômeno sobrenatural, e na verdade muito natural, que eram espíritos que de alguma forma, através da mediunidade presente em torno dessas mesas, se conseguia fazer esse intercâmbio. Então, na verdade, não eram as mesas que respondiam, mas sim os espíritos. E Kardec, juntamente com outros espíritos que reencarnaram na Terra, também trouxeram essa questão do intercâmbio. Seja Santo Agostinho, se comunicava com os espíritos, falava com a sua mãe desencarnada, que era conhecida como Santa Mônica, e colocou isso no seu Tratado dos Mortos, que era possível absorver conhecimentos dos espíritos mortos, dos falecidos. São Tomás de Aquino, tempos depois, né, na sua Suma Teológica, também fala dessa questão do intercâmbio com os espíritos. Na humanidade, temos histórias, relatos como o de Joana d'Arc, uma médium excepcional que guiou a França, né, numa guerra aí que já durava mais de 100 anos, que historicamente é conhecida como 100 anos, mas na verdade durou até mais, entre a França e a Inglaterra. E ela, ouvindo as suas vozes, levou a França a recuperar o seu território, e depois foi presa pelos inimigos ali da França, mas entregues aos ingleses para depois ser martirizada como bruxa, né? Mas é um dos maiores exemplos aí que eu posso me lembrar. Houveram outros, existe uma infinidade, tem os conhecidos, tem os poucos conhecidos. Tempos atrás, numa palestra do André, ele trouxe relatos de um espírita aí no Rio Grande do Sul, que nem conhecia o nome dele, mas que fez um trabalho nobre e dignificante e edificante para quem naquela região, enfim, e também com uma mediunidade muito ostensiva. São relatos aí que nós já temos hoje acesso à internet, enfim, a cursos, e que hoje eu venho trazer para vocês que atualmente a doutrina espírita já começa a permear não só o nosso próprio movimento espírita, mas também está começando a alcançar outros veículos de comunicação. Vocês podem reparar as novelas, por exemplo, da Rede Globo, sem fazer propaganda, mas já são anos seguidos que pelo menos uma das 3 novelas deles tem um tema espírita. Não é verdade? Da Ibope, não sei, estão fazendo isso com uma intenção? Não sei. Mas as pessoas assistem, gostam. Os filmes que estão saindo, não só os filmes nacionais, mas tem filmes internacionais também, saindo e falando sobre essa questão da sobrevivência após a morte. Tem um filme que chama Além da Vida, que o diretor é o Clint Eastwood, né? E tem um ator que acho que é Mark Wahlberg, posso estar enganado, ou Matt Damon, e que ele é um médium e luta muito contra a sua própria mediunidade, que as pessoas vêm procurar. Uma hora ele meio que mercantilizou essa mediunidade, não gostou muito, porque houve um assédio muito grande, e contam, acho que são 3 histórias ali sobre essa questão, né, da vida após a morte. Existem seriados americanos aí falando. Esses dias eu vendo um canal infantil com a minha filha, desculpa,
O nome do seriado infantil era Julie e seus Fantasmas. E eu achei interessante, porque é uma menina, uma adolescente, e a banda dela são fantasmas. Que de alguma forma eles se vestem, né, com roupas, máscaras, e fazem apresentações como uma banda. Então, vocês veem por aí que essa questão do intercâmbio da mediunidade, enfim, essas questões espíritas, elas já estão começando a permear, de certa forma, o nosso cotidiano. E lá no futuro, isso vai ser muito normal. Vai ser corriqueiro, e a gente vai aceitar, de uma certa forma, mais natural do que é hoje em dia. Muito mais. Só que para isso, a gente precisa, exige um esforço nosso. Porque para se tornar um espírita, não basta nós sair da nossa boca ou do nosso pensamento que acreditamos na reencarnação, que a gente aceita o livro dos espíritos, que eu sigo, eu vou na palestra, eu tenho uma assiduidade. Isso não basta. Isso é muito fácil. Isso normalmente é aceito em outras religiões. Viram que eu estava... isso é uma casa de caridade, hein? Viram que eu estava tossindo, aí trouxeram água. Obrigado pela gentileza. Isso é normal para algumas outras religiões. Que basta ir lá, pegar uma fila, tomar uma hóstia, e ir para casa e continuar errando. Não adianta a gente pensar assim. Isso pode ser até um pensamento atávico nosso, que às vezes vem de uma criação familiar, mas às vezes vem de outras vidas. Isso é um engano. Se nós pegarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, os bons espíritas, Kardec define o que é ser um verdadeiro espírita. Ele diz bem assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para vencer suas más tendências. Ponto. Acabou. Ele não diz que vocês, ou a mim, que temos que crer na reencarnação. Olha, o verdadeiro espírita é aquele que aceita a reencarnação. É aquele que aceita a pré-existência da alma. É aquele que aceita a comunicação entre os espíritos. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele diz sobre essa questão íntima. Para nos reconhecermos como verdadeiros espíritas, temos que nos transformar moralmente. Temos que vencer o que tem de ruim em nós. E hoje em dia, e há muitos anos já, há vários séculos, milênios, o nosso maior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós. É o nosso orgulho. Esse é o inimigo que a gente tem que empreender a cada dia. Às vezes a gente acha que a gente tem que lutar lá para ir trabalhar, tem que lutar para aguentar aquele chefe, tem que aguentar aquele marido, aquela esposa. Se a gente parar e olhar para dentro de nós, a gente vai ver que tem muito mais coisa a gente vencer. O próprio Kardec nos abriu a mente ali no Céu e Inferno, que é outra obra da codificação, que eu recomendo muito a leitura, que é uma leitura incisiva, objetiva, esclarecedora. E ele lá diz que o orgulho é uma das imperfeições mais difíceis da gente lidar e aceitar que tem, porque é a mais difícil da gente reconhecer, pessoal. Normalmente,
A gente só começa a diagnosticar o orgulho em nós quando existem situações que provoquem ele e ao mesmo tempo nós estamos estudando e querendo nos melhorar. Aí a gente pode começar, se a gente se permitir, a ter a chance de ver o orgulho em nós e começar a querer destruí-lo dentro de nós. Porque esse a gente pode destruir. A gente não pode destruir aquilo que a gente já fez de errado. Isso a gente vai ter que, de alguma forma, reparar o erro. Vocês podem ter certeza, pessoal, que o orgulho é o maior impeditivo ao autoconhecimento. O orgulho que a gente criou em nós, muitas vezes a gente não se percebe. É um sentimento, às vezes, milenar, que nós, como espíritos que estamos já em várias existências, fomos cultivando ele, criando, que nem uma criancinha. Só que a gente mimou ela e ela ficou lá, pequenininha, sempre mimadinha. Cresceu, ganhou corpo, mas continua mimado. O orgulho, de certa forma, quando Deus criou cada um de nós aqui, simples e ignorantes, de certa forma, existia uma força em nós para a gente ir adiante. Para a gente querer ser algo. Todos nós aqui temos essa força. Poxa, eu preciso crescer. É uma lei. É a lei de progresso. Tudo tem que ir para frente. Então nós, como os espíritos criados por Deus, temos isso. A gente tem que crescer. Eu tenho que ser grande. Eu tenho que me elevar. Só que nessa trilha, nessa caminhada, às vezes a gente tomou alguns caminhos equivocados. Porque a gente acha que o orgulho, ele é uma manifestação só. Não, pessoal. O orgulho está na impaciência. Muitas vezes a gente está numa fila, está demorando para ser atendido. Isso é orgulho, que a gente fica irritado. A gente fala, poxa, eu não tenho tempo. Mas às vezes tem um monte, tem mais 50 esperando também. Mas a gente fica, mas eu tenho problemas. Pô, tem mais 50 que tem problema. Tem mais 7 bilhões que tem problema. O orgulho está na inveja. Ah, é. Está na inveja também, não está separado. O orgulho, ele é um fomentador de vícios. Ele se manifesta de diversas formas em nós. Porque quando eu estou invejando alguém, é porque eu estou me sentindo menor. E às vezes, por eu não gostar de me sentir menor, o meu orgulho fala mais alto. Então, mas eu fico criando justificativa. Mas ela tem pai rico. Mas ela tem vida boa. Mas ele estudou. Mas ele, sei lá. O orgulho às vezes faz coisas absurdas com a nossa vida. E a gente nem se percebe. Porque a gente prefere se enganar. A gente prefere vedar os nossos olhos para achar que vai sofrer menos. Isso é uma ilusão. Exatamente isso. O orgulho cria uma ilusão. Às vezes daquilo que eu não sou. Porque muitos de nós aqui estamos estudando, estamos entrando no entendimento, sobre um conhecimento edificante para as nossas vidas. E muitos de nós achamos que devemos ser mais do que a gente é. E quando, na verdade, Jesus deixou uma recomendação para nós. Será maior aquele que mais servir. E é buscando essa humildade que a gente tem que ir em frente. Porque não existe outra forma da gente vencer o orgulho. Porque é o orgulho que impede a gente de pensar direito muitas vezes, pessoal. E sendo humilde, a gente começa a ter mais calma. Ou tentar buscar essa calma. Se eu quero ser humilde, eu começo a frear alguns sentimentos ruins em mim. Eu começo a bloquear, eu falo, não vou fazer isso
que eu mesmo estou pedindo para mim, mas eu hoje já sei que eu tenho que tomar outro caminho. Que eu tenho que ter fé, que eu tenho que ter força de vontade, que eu tenho que... não posso me omitir. Porque muitas vezes o orgulho nos apela ao quê? A gente reconhece às vezes as nossas falhas, às vezes em pensamento, às vezes até falando. Isso é fácil. Alguns de nós aqui podem até pensar, poxa, mas eu não consigo nem fazer isso comigo mesmo. Eu acho que eu nunca erro. Então tome cuidado, porque a gente falha, a gente erra. E é fácil a gente assumir erro. É fácil. Ah, eu errei. Fiz errado mesmo. O problema, o difícil, é a gente aceitar com o nosso coração realmente. Porque quando a gente fala que errou e realmente aceita esse erro, a gente vai querer reparar, de verdade. Porque muitos de nós nesse estudo, nessa questão de a gente ser sincero, porque às vezes ser sincero é uma qualidade boa. Não sei se chega a ser uma virtude, mas é uma qualidade. A gente assumir as coisas, dizer as coisas, mas se lá atrás a gente não quer fazer nada em relação a isso, eu assumo, pronto, tá? E vou fingir que nada daquilo aconteceu. Quando a gente finge que nada daquilo aconteceu, é o nosso orgulho falando mais alto. Se eu fiz um erro, se eu cometi algo que eu não deveria, ou que a minha consciência até me pune, cobra de mim, ou eu estou sendo cobrado por outros, eu não posso me apegar a isso. Eu não posso pegar isso e aí fazer com que o meu orgulho às vezes me derrube também. Porque o orgulho também pode pegar os nossos erros e fazer a gente querer se diminuir. Não, mas o orgulho não quer exaltar? Mas só que muitos de nós somos perfeccionistas. Somos aqueles que não podemos errar nunca. E quando a gente erra, a gente se culpa demais. E aí a gente entra numa baixa autoestima. E aí a gente põe a culpa assim, eu sou perfeccionista. Tenho baixa autoestima. Não, eu sou orgulhoso. Porque eu não me permito errar. E quando eu erro, eu crio um sentimento de inferioridade. Então, o orgulho, pessoal, nessas questões íntimas, ele está, e principalmente, lógico, nos nossos vícios e nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, ele está intimamente ligado. Creio eu que até mais que o nosso egoísmo. Porque muitas vezes o nosso egoísmo está na relação com o próximo. Né? Eu deixo de fazer, eu quero mais para mim. Agora, nos mecanismos mentais, nos desculpismos, nas autodesculpas, nos autoenganos, o nosso orgulho foi uma maneira da gente se proteger, da gente criar uma folga espiritual, da gente não se esforçar em falar, poxa, eu não posso ser assim. Não, eu cedo aos meus caprichos, eu falo, eu quero as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, e não do jeito que você ou Deus quer. É o meu jeito. Se não for assim, eu não gosto. Isso é orgulho. E o orgulho nos tira a coerência, pessoal. E tira muita gente do movimento espírita. Porque está aqui, está ouvindo, está aprendendo, mas não tem a coerência, a sabedoria de pegar o que a gente está tendo aqui e implantar lá fora. E muitas vezes nem aqui dentro mesmo. Se a gente pensar, o movimento espírita é um abençoado hospital. Porque eu falando aqui para vocês, não tenho nada de melhor do que ninguém de vocês.
É só uma posição. Também tenho meus defeitos, também tenho meu orgulho. Estamos todos aqui, de certa forma, em luta. Uns mais sinceramente, outros menos. Uns mais ardentemente, outros menos. Quanto mais orgulhoso a gente é, menos cura a gente quer. Cura moral, cura espiritual. A partir do momento que a gente começa a querer vencer o nosso orgulho, a gente se coloca como enfermos, como doentes. Porque o orgulho é uma doença, é uma bactéria da alma. E está enraizado mais do que a gente pensa, pessoal. Não se engane, algum de nós aqui pode estar achando, eu não sou orgulhoso, eu não sou. Olha, investigue bem, repare como você age em determinadas situações, principalmente nas adversas, nas difíceis. São nessas horas que o nosso orgulho ele vem se manifestar. E ele se manifesta, como eu falei, de várias formas. Várias formas. Até aquela pessoa que se diz sensível. Eu sou sensível, tudo me magoa. Mágoa é um vício do melindre, que é o orgulho. Porque o que a pessoa falou atingiu, não me fez bem. Fiquei chateado, eu fico... né? E o orgulho faz peripécias com o nosso ser, pessoal. Essa hora que muitos de nós se magoam com alguém, e a gente começa, de vez de ir lá, e até, a questão não é se melindrar. A gente pode até se chatear com o que a pessoa falou, mas vai lá e fale para a pessoa. Olha, você falou aquilo, poxa, eu fiquei tão mal com aquilo. Fiquei tão chateado. Porque, sei lá, por que você falou? Tenta entender. Às vezes a pessoa, pelo orgulho dela, vai falar, não, é que eu não quis dizer bem isso, não era isso. Pode até mentir, mas com certeza você vai ficar mais tranquilo. Só que muitos de nós, a gente se magoa e fica lá, estou chateado. E alguns de nós, quando o orgulho é mais perturbatório, eu continuo lidando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Eu estou louco da vida com a pessoa, mas eu fico olhando para ela. Oi, querido. Ai, oi, amado, tudo bem? Aí a pessoa vira, a gente fica assim, né? Você vai ver, um dia tem o troco. Um dia Deus vai, né? A justiça vai ser feita. O que você me deu, eu quero em dobro para ti. Abençoado. Não é isso? Então, isso não condiz. E isso perturba. Perturba a gente energeticamente, porque eu começo a falhar comigo mesmo, com o próximo, com Deus, e naquela situação começa a abrir até um leque de outras que a gente nem estava errando, mas começa a meter o pé na jaca. Começa a errar. E ó, gente, eu estou chegando à conclusão que todo vício, quando a gente começa a se viciar demais, a gente perde o lastro. E pode ser material como moral. É assim o orgulho. O orgulho é uma perda de lastro. É que nem quem chega ao ponto de se drogar com crack, normalmente teve uma levada, teve uma história. Começou na bebida, na maconha, daí foi na cocaína, aí fumava cocaína, aí fumava skunk, aí haxixe, aí mais bebida, misturava tudo, aí começa a fumar crack, quando vê, acabou a vida. E você vai perguntar para essas pessoas como é que ela começou, ela não praticamente nem lembra o que levou ela. Se era infelicidade, se era baixa autoestima, se era orgulho, se era... Perde o lastro. E para recuperar isso, olha, não sei, não posso afirmar também, mas vai alguns anos ou existências, às vezes. Depende de cada um, né? E o orgulho é isso. É um erro que a gente já vem somando, vem mimando ele com a gente, vem trazendo, e a gente perde o lastro.
e não sabe mais aonde é que começou as burradas que a gente começou a fazer. É eu prometer para um, não cumprir, é eu falar que amo, mas não amo, é eu falar que quero, mas não quero. E aí a gente se perturba, perturba os outros e não acontece nada de bom. E muitos de nós aí entramos num ciclo vicioso e que pode gerar reclamação exacerbada sobre a vida, sobre os outros, azedume, sentimentos de impotência, de incompetência. É um caso sério. E não vai adiantar de nada vir ideias novas no Espiritismo, o Jacob Mello trazer novas técnicas de magnetismo, vir a pedagogia espírita, a nossa casa mesmo aqui que estuda as paixões. Todo esse conhecimento de nada adianta se a gente ainda não estiver lutando contra o orgulho. Porque não vai existir coerência na nossa vida. Eu vou aprender uma coisa aqui e lá fora eu vou fazer outra. Porque eu ainda não estou me alinhando, ainda não estou me sintonizando realmente com a verdadeira transformação moral de que eu necessito. Nós precisamos parar de mistificar o Espiritismo como trazer proteção, trazer ajuda, barreiras contra o mal. Isso é uma ilusão. Se a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai ver que tem uma questão reencarnatória, de coisas erradas que a gente fez em vidas passadas, que nessa eu vou estar pagando. Pode ser atenuado? Pode. É que nem aquela história do cara espírita lá, que era para perder um braço, perdeu só um dedinho. E se conformou com a perda, mas ele poderia não ter se conformado com a perda do dedinho. Ele poderia ter se rebelado. Poxa, por que eu fui perder meu dedinho? O que eu fiz para merecer isso? Nessa história, até ele, quem sofreu a perda, não se queixou tanto, mas amigos dele à sua volta, né, pelo esforço que ele empreendia, tudo que ele fazia, questionaram a espiritualidade sobre, poxa, por que ele perdeu só o dedinho? Aí que a espiritualidade falou, olha, para ele perder o braço, aí todo mundo... Por isso que a gente tem que se esforçar, se dedicar em assimilar esse conhecimento, mas de certa forma, pessoal, a gente tem que pôr em prática. Porque a gente já está num período de transição. Alguns de vocês já sabem, eu vou explicar rapidamente, mas cada mundo, ele é qualificado em questão moral. E o nosso, ele se encaixa num planeta de provas e expiação. Essa fase, ela já está para terminar. Não sei quando. Não dá para dizer que é em 2057, como alguns falam, porque não tem. Tudo que gera transformação é feito... Exceto algumas coisas naturais, né? Que se vem um terremoto, um vulcão, quebra tudo de uma vez. Mas em outras, é um tempo. É assim com a gente também. Tudo tem... nada termina, principalmente nessas questões morais, nada termina de um dia para o outro, nem começa de um dia para o outro. Eu vou deixando de ser orgulhoso para ser um pouco humilde. E assim vai diminuindo o orgulho e eu vou sendo mais humilde. Mas vai haver provas em determinadas situações ou em existências que o meu orgulho vai voltar à tona. Eu talvez não tenha orgulho para certas coisas, mas para outras ainda é difícil. E assim vai. Então,
essa fase de provas e expiação, ela está em declínio já. E já está surgindo essa fase de regeneração aqui. E nesse momento atual, nós estamos nessa transição. E nessa transição, quanto mais você souber, menos chance vai ter. Menos perdão para os erros vão haver. Não é para vocês saírem correndo daqui com medo. Entrou na chuva é para se molhar. Para se queimar, para se fazer o quê? Para encolher. Mas é isso, é uma lei. É uma lei de responsabilidade. Quanto mais sei, mais responsável eu sou, mais eu serei cobrado. E é por isso que muitos de nós espíritas, quando chega no mundo espiritual, fica meio abirolado, porque achou que, eu dei tanta sopa, eu distribuí tanto cobertor. Mas, amigo, e em casa? Como é que você tratava teus filhos, tua esposa, e teus colegas de trabalho, e teus funcionários, teus amigos? Como é que era? Você esqueceu de você mesmo. Foi bom, você ganhou alguns créditos, você doou seu tempo, renunciou seu tempo em favor de outros que precisavam, mas isso é o orgulho que cega. A gente tem alguns compromissos e são maiores os nossos do que às vezes para com os outros. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar a família, abandonar filho, que agora eu vou cuidar da minha vida. Não é isso. Tudo tem transição. Eu não preciso nem largar os outros e nem cuidar só de mim mesmo. Mas eu tenho que cuidar de mim mesmo e quando eu puder, eu assistir os outros. E quando eu estiver mais forte, aí eu dou mais assistência aos outros. Porque essa é a lei também, de nos tornarmos independentes. Em alguns livros acho que em um livro, agora não vou lembrar, do André Luiz, ele fala sobre isso, que a tendência é que cada um de nós aqui não precise mais de anjo da guarda. Cada um se virá. Nessa fase aqui, provavelmente, cada um vai começar meio que a se virar. A assistência vai diminuir, porque também a situação do nosso mundo vai estar melhor. Vai ter ainda coisas ruins aqui, né? Ainda vai ter uma transição. Mas daí vai ser aquela coisa, os bons vão deixar de ser tímidos. Vão começar a cobrar uma situação e os maus vão começar a falar, não vai dar mais, não tem mais jeito. Só que para isso a gente precisa acreditar, ser coerente com a vida futura. A gente não pode viver, a gente tem que viver um dia de cada vez, mas a gente também não pode viver achando que não estou nem aí para o segundo tempo, né? Que é a nosso retorno aí ao mundo espiritual. A gente tem que ir construindo as coisas. E pensem bem, se o nosso orgulho não está impedindo a gente de construir alicerces morais dentro de nós, que vão nos dar força lá adiante. Existe uma história, que é a história da jabuticabeira. Tinha um senhor que, de idade já avançada, bota uns quase 80 anos, estava lá plantando uma jabuticabeira. E aí passou um jovem, né, olhando, ele viu, o que o senhor está plantando aí? É uma jabuticabeira. Sim, e quanto tempo ela leva para gerar frutos? Uns 15 anos. Uns 15 anos, não para mais. Aí o jovem olhou assim, ironicamente, né? Eu acho que o senhor não vai estar vivo para ver essa jabuticabeira dar frutos. Provavelmente não.
que eu já estou mal mesmo, né? Aí o jovem falou assim, qual a vantagem disso? Olha, a vantagem eu não sei. Exceto que se eu pensasse igual a você, ninguém colheria jabuticaba, né? Essa é a ideia do verdadeiro espírita. A gente, às vezes, plantar algumas coisas hoje, mas não para colher amanhã. Às vezes é em outra vida. A vida hoje, essa, tá difícil. Pô, se esforça, luta, não desanima, continua, vai em frente. Porque daí, a próxima, talvez seja mais tranquila. Agora, se a gente fizer o inverso, se rebelar, se revoltar, não aceitar, ser incoerente, aceitar o nosso orgulho como mola mestra das nossas atitudes, olha, aí, se hoje está difícil, a próxima, com certeza, vai ser mais difícil ainda. Pessoal, só o amor para vencer a inimizade e só a humildade para vencer o nosso orgulho. Trabalhemos para isso, e isso garantirá a nossa paz e a de todos que nos cercam e no nosso futuro também. Obrigado, uma boa semana.